nós vemos aí a sociedade inteira que tem uma Bíblia na mão, não aceita aquilo que Deus fala sobre a morte. E nós precisamos, nós que queremos seguir a Deus, nós precisamos de ter uma convicção sobre a morte. Por quê? Se você tiver uma convicção, você vai buscar, através da realidade, vencer esse grande inimigo. Esse sim é o maior inimigo nosso, né? A morte é o nosso maior inimigo. E é importante entender que a promessa de Deus, a melhor promessa, é essa, que a gente consegue vencer esse inimigo. E nós só vamos vencer esse inimigo quando nós aceitarmos os versículos bíblicos, aceitarmos aquilo que Deus escreveu e tentarmos seguir. Tá? E eu quero dissertar aqui o que a Bíblia fala sobre a morte, os versículos bíblicos, o que eles falam a respeito da morte. Lá no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Lá no Salmos, capítulo 6, versículo 5, diz: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Salmos capítulo 30, versículo 9, diz assim: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Então aqui também já está deixando claro que aquele que morre não pode anunciar mais a palavra de Deus, ele não pode mais falar com o ser humano aqui na terra, ele não pode mais nada. E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, diz a Bíblia assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. Veja bem que para Deus não há muita diferença entre nós e os animais, não. E quando fala animais, eu estou falando de barato, de rato, né? A diferença que Deus vai fazer entre você e o animal é se você, enquanto estiver vivo, lutar para ser um ser humano. E aí vai morrer o seu corpo, mas o seu espírito vai ficar com Deus. E você vai ter direito à ressurreição. E diz: e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Tem muita gente que se acha tão importante que ele, às vezes, ele quer ser até superior a Deus. Eu vejo muita gente aí que entra no reino de Deus e a gente vê na maneira de agir da pessoa que ela quer ser mais bondosa do que Deus, ela quer ser melhor do que Deus, como se Deus não estivesse governando, como se a palavra de Deus não tivesse importância. E eles viram caridosos. E o caridoso é um perigo. Hoje estava falando com o senhor, ele falando assim: mas eu não tenho que dar o dízimo, eu não tenho que fazer caridade. Olha, você fazer o bem é uma obrigação do ser humano, não é? Mas não é porque você agora fez uma caridade ou porque você deu dinheiro para uma igreja que você vai ter direito à ressurreição à vida eterna. Jesus vai dizer para você uma frase simples: ainda te falta alguma coisa, porque o que Deus chama mesmo é o ser humano para se converter ao Evangelho, senão não teria nenhuma utilidade o Evangelho. Qual a utilidade que tem a lei se você não quer nem ler ela e muito menos cumprir ela? Que utilidade que ela vai ter para a sociedade? Qual a utilidade que vai ter para o cristão a Bíblia se ele não reconhece ela como um referencial da sua vida, se ele não lê ela e muito menos que seguir? Então é muito mais
importante você ficar achando que você é bonzinho, entendeu? E seguir a palavra de Deus, é muito mais importante que você seguir a palavra de Deus. Não adianta você ficar achando que você é bonzinho, eu sou melhor do que Deus. E achar que fazendo caridade, que é uma obrigação de todo ser humano, a gente tem que amar até os inimigos, a gente tem que orar até por isso que nos persegue. A Bíblia já deixa claro isso. Então, se você, por acaso, tem um dinheiro sobrando, ou tem algum bem sobrando, um tempo sobrando, você não faz mais que obrigação ajudando alguém, entendeu? Eu não vejo mérito nenhum nisso, né? Agora, não adianta também você ser um caridoso e começar a adorar amor, a fazer uma culpa para os outros, a continuar com o seu jeito ruim. O que adianta? Não adianta nada. E diz aqui, no versículo 20, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Ninguém sabe, é só Deus que sabe. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz a palavra do Senhor assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Olha só, aqui a Bíblia está deixando claro que não pode ter nenhum santo cuidando de você, né? Essa angelatria que tem por aí, essa idolatria, essa entrega de anjo aí, e ainda tem gente que gasta dinheiro comprando vela, como se uma luz de uma vela fosse clarear a alma de alguém, entendeu? Então as pessoas ficam aí, vão no cemitério falar com o morto. Quando o coitadinho do morto estava vivo, eles não souberam reconhecer a pessoa. Você não vê alguém chegar aqui ou chegar na televisão e falar assim: olha, porque o Anderson é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que dá vontade de você andar com ela o tempo todo, né? Dá prazer de andar com ele, é uma pessoa do bem. Você não vê a pessoa falar isso da gente, mas morreu, vira santo. Morreu, arranja uma cambada para ficar em volta da catacumba do cara, falando só bem do cara. E ainda, depois que passa o tempo, o cara acha que o coitadinho lá que está morto vai ajudar ele. Entendeu? Da vira santo. Vira santo. Sendo que a Bíblia aqui deixa claro, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia aqui é claro, que quando você morrer, você já não tem mais nada aqui para a terra, pode esquecer, porque esse é o projeto de Deus. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então eu te pergunto, se a Bíblia está deixando claro aqui, não precisa chamar nenhum expert, nenhum teólogo, nenhum filósofo importante para te fazer entender isso aqui. A Bíblia está deixando claro que lá na sepultura que você estiver lá, você não vai ter nenhuma sabedoria, nem nada, você vai estar esquecido. Como é que pode ter santo nesse meio aqui? Como é que o teu antepassado que morreu, ele pode fazer alguma coisa por você? Ou ele pode falar com você, ou ele pode ajudar você? Como que pode isso? Então a Bíblia está errada aqui. Então a Bíblia está mentindo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7.
e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, quando a pessoa morre, o corpo vira pó e o espírito volta para Deus. E no dia da ressurreição, que ela não aconteceu ainda, aí você vai ser ressuscitado. Salmos capítulo 88, versículo 10. Mostrará tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Deus não mostra mais nada para o morto. E o morto não pode louvar Deus, não pode falar com Deus, não pode mais nada. Por isso, enquanto você está vivo, você tem que louvar a Deus. Louvar a Deus é estar sempre falando bem de Deus, amando a Deus, falando de Deus para as pessoas, cantando louvores, lendo a palavra de Deus, e muitas vezes você calar, dando um testemunho de que você teme respeito a Deus, você fazendo bem, você quer fazendo bem, você está louvando a Deus. Salmo 104, versículo 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados, e se vestir o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 146, 3. Não confie em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai do espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. A Bíblia aqui está deixando claro: o cidadão não pode ser príncipe. Uma vez que ele é filho do homem, ele não vai ser santo. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que não há um justo sequer aqui na terra. Se não há um justo sequer, nenhum desses santos que inventaram, que a igreja inventou, que a religião inventou, eles não são santos, porque eles morreram com o pecado. E quando o cidadão chega para Jesus e vira para ele e fala: bom mestre, Jesus fala: só há um que é bom, que é Deus. Então quer dizer que aqui na terra não teve e não terá, nunca teve, nem nunca terá um que é bom. Nós nunca vamos alcançar a perfeição aqui na terra, o homem não. Portanto, não poderia morrer e ficar santo, porque alguém aqui na terra decretou que o cidadão é santo. O que a Bíblia aqui está deixando claro. Isaías 38, 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Isaías 8, 19. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? Aqui Deus está deixando claro. Quando Saul foi consultar uma espírita, uma adivinha, para poder falar com Samuel tinha morrido, ele falou com um demônio. O demônio imitou a voz de Samuel e falou com ele. Quando Saul fez isso, Deus, que abomina esse tipo de coisa, você falar com o morto, porque isso é contra todo o projeto de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele, entrou um demônio na vida dele, acabou com a vida dele. Por quê? Porque Deus deixa claro: um povo tem que consultar Deus, você tem que consultar Deus, você não tem que consultar santo, você não tem que consultar homem, você tem que consultar a Deus. E olha que privilégio! Olha que privilégio! 99,9% das pessoas aqui na terra não conseguem falar com os seus líderes. Nós aqui não conseguimos falar com o governador do estado. Você consegue falar com o governador do estado? Nós não conseguimos falar com o presidente.
E Deus quer que você consulta Ele. Não é ficar pedindo para São Pedro, para São Paulo, para não sei quem, não. Fazer o absurdo que chega a fazer a mulher para casar. Hoje, continuam as mandingas macumbas do mesmo jeito. A mulher quer casar, ela vai lá, rouba o menino Jesus que está nos braços do Santo Antônio, que não é santo, rouba, tem que roubar, e esconder para o amado dela vir para casar com ela. Isso é um absurdo, isso aí, né? E Deus abomina isso. Continuação. Então Deus perguntou assim: porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Deus pergunta. Quer dizer que a favor de vocês está consultando o morto? Então, Daniel capítulo 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha da experiência eterna. Ou seja, até agora ninguém ressuscitou ainda, porque aqui está deixando claro: ressuscitarão, é para o futuro. E lá em Isaías 26, 19 diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e ajudai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o vale das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então aqui está explicando sobre a ressurreição. Marcos capítulo 12, versículo 25. Jesus diz assim: porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, você vê que até quando Jesus estava ali, ninguém tinha ressuscitado ainda. Jesus está falando: quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e seremos transformados. Então a ressurreição aqui está deixando claro que vai ser ante a última trombeta. A trombeta tocou ainda, nós não ouvimos essa notícia ainda, como outras notícias que nós vamos ver ali, que nós não ouvimos ainda. Então, portanto, não pode ainda ter havido ressurreição. Apocalipse 20, 13. E deu no mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Romanos capítulo 14, versículo 9. Cristo morreu, ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Ora, se Jesus é Senhor dos mortos e dos vivos, quer dizer que os crentes que Jesus era Senhor deles estão mortos. Senão ele não era Senhor dos mortos, não é? Se essas pessoas que Jesus era Senhor deles, elas estivessem vivas, seriam Senhor só dos vivos, mas ele é Senhor dos mortos também, porque eles não ressuscitaram ainda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos naquele dia serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui de novo fala da trombeta, não é? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então
Então aqui, eu pergunto para você, depois que Jesus morreu, ressuscitou, você já ouviu alguma notícia que veio um ser nas nuvens e que todo olho viu ele? Alguém aqui já ouviu essa notícia? Que diz aqui claramente, ó, eis que vem nas nuvens e todo o olho o verá. Todo mundo que tiver vivo vai ver. Até mesmo os que vão traspassar. Aqueles que mataram Jesus vão ver. Ele viu nas nuvens. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Já ocorreu esse fato? Se não ocorreu, ninguém ressuscitou ele. Vamos mais para frente um pouco. João capítulo 5, versículo 28. Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Muito bem. Se ninguém subiu ao céu, senão o que desceu no céu, não pode ter Maria lá no céu, não pode ter João, não pode ter Pedro, não pode ter Antônio, não pode ter Tiago, não pode ter Bento, não pode ter Aparecida. Porque, ou então, esse versículo aqui, Jesus está mentindo. E diz ainda o pior, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Atos capítulo 26, versículo 23, ele deixa claro que Jesus foi o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Tem crente aí que acha que Elias não morreu no céu, que agora está no céu. Eu mesmo achava isso. Por muito tempo eu pensei isso. Por muito tempo eu achei que muitos homens como Abraão, mas a Bíblia não dá espaço para você pensar nisso. E aqui está claro. A não ser que a gente queira fingir que esses versículos não existem na Bíblia. Aqui está claro. Jesus foi o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Se ele foi o primeiro, não pode ter nenhum santo lá. Não pode ter ninguém querendo ajudar quem está vivo aqui, a não ser ele. Até porque em outros lugares a Bíblia deixa claro que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia já deixa claro que só há um, não há dois. Não? Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz a Bíblia assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Engraçado que esse versículo está escrito em todas as Bíblias do mundo inteiro, em todas. Pode pegar a Bíblia católica, o que você quiser, vai estar escrito isso aqui. Ora, se está escrito claro aqui, 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou a Bíblia mente, ou esse versículo aqui está errado, ou só pode haver um. Mas o que as religiões estão pregando aí é que o cara morre e hoje já vai para a glória. As religiões estão pregando que aquele ladrão lá de Lucas, capítulo 23, versículo 43, ele foi para o céu. O que as igrejas estão pregando aí, que Maria, quando Jesus está lá no céu, que é ela que intercede a Deus pelo homem. Então a Bíblia aqui está mentindo. Porque se eu disser para você que só há um óculos desse aqui na terra, ou eu sou mentiroso,
mentiroso há vários homens aqui na terra igual a esse? Ou só existe realmente esse, não existe outro? Se eu for uma pessoa verdadeira, só existe esse. Como a Bíblia é verdadeira e a palavra de Deus é verdadeira, só há um intermediador, um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Acabou. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado dentre os mortos, pelo qual devemos ser salvos. Aqui está claro. Aqui não precisa ninguém explicar. Em nenhum outro nome há salvação aqui na terra. Como que pode agora Maria salvar os outros, Aparecida salvar os outros? Deuteronômio, não, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, o Papa João Paulo, que foi lá canonizado santo, pecou, Maria pecou, Santo Antônio pecou, Aparecida pecou, ou então não tirava todos daqui. E eles foram destituídos da glória de Deus. Estão esperando a ressurreição para poder se encaixar no projeto de Deus e cumprir as outras etapas em que nós vamos passar por ela. Mateus 19, 17. E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui Jesus também, esse versículo está deixando claro que só há um que é bom, que é Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Deus diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O que é consultar o morto? Quando você vai orar, quando você vai rezar a Santa Má, o que você está fazendo? Você está consultando ela. Você está consultando ela. E aqui está deixando claro. E agora Deus vai dizer o que ele pensa sobre isso. No versículo 12, Deus diz assim: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deus deixa claro que ele abomina o ser humano que faz isso. E por estas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. E no versículo 13 diz: perfeito será como o Senhor teu Deus. Então a Bíblia aqui, ela está deixando claro que Deus simplesmente abomina a pessoa que é idólatra, a pessoa que consulta morto, a pessoa que crê em imagem, a pessoa que acredita que o cidadão com a mão dele faz uma imagem de barro, ou de gesso, ou de madeira, e ali essa pessoa representa uma outra que já morreu, e essa imagem pode fazer alguma coisa por ela, ou o que morreu pode fazer uma coisa. Deus não aceita esse tipo de atitude, nem eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Versículo 42.
Lucas capítulo 23, versículo 42, diz a Bíblia assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, a sua Bíblia aí deve estar escrita assim, né? Que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui é um erro que está na Bíblia. Eles colocaram esse que para justificar a quantidade de santo que tem por aí. No final é para vender imagem, para vender vela, que é só isso aí, para fazer a pessoa ficar cativa daquilo que é contra a lei de Deus. Mas por que não pode ter esse que? No original não tem esse que. No original não tem esse que. No original tem que estar escrito assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque essa expressão te digo hoje é muito usada. Ainda te digo hoje, eu vou te pagar daqui a mês. Ainda te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Estarás no futuro. Por que esse que não pode estar aqui? É fácil de você entender. Eu te pergunto, Jesus mentiu? A Bíblia diz que Jesus foi o único homem perfeito que teve na terra. Jesus não mentiu, Jesus não errou. Jesus conhecia a Bíblia e foi ele que escreveu. Como que Jesus ia dizer para aquele ladrão que estava na cruz que naquele mesmo dia ele ia estar com Jesus no paraíso, sendo que Jesus ficou 3 dias sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e Jesus ficou 40 dias na terra. Jesus encontrou com mais de 500 pessoas nesses 40 dias, comeu peixe com Pedro, conversou com os discípulos, foi na casa lá, entrou na casa onde os discípulos estavam orando, se mostraram a Tomé e para os outros discípulos. Jesus ia mentir então? Você acha que se Jesus virasse para você e falasse: olha, ainda hoje eu vou te levar lá em Itajaí comigo, e aí ele demorasse 40 dias para te levar, ele era mentiroso ou não? Ou Jesus mentiu, ou a tua Bíblia está adulterada, porque o homem, o sonho do homem, o sonho da igreja, o sonho dessa religião falsa que tem por aí, é distorcer a palavra de Deus, é acabar com a palavra de Deus, para que você seja um cego. Você achar que está servindo a Deus, achar que está agradando a Deus, você está só agradando os religiosos. Como Jesus falou, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. E não precisa de chamar um grande entendedor para entender isso aqui, não. Se você lê a Bíblia mesmo com amor, coração aberto, o próprio Deus vai te mostrar que isso aqui está errado. Se Jesus foi um homem honesto, um homem correto, um homem verdadeiro, ele não ia mentir para aquele ladrão. E aquele ladrão, quem pode dizer só porque ele se arrependeu ali, quer dizer que ele já ia para o céu? Que é tudo que a igreja quer. Achar que você, pregar para você que você está bem, está tudo maravilhoso, você é um cara perfeito. Se Jesus vier agora, você vai direto para o céu. Conversa fiada, mentira, hipocrisia, maldade, perversidade contra você, porque não te falam uma verdade, porque querem sugar o teu dinheiro, querem te enrolar para você não alcançar o reino de Deus, porque você sabe que se você olhar para dentro de você, você tem tanta porcaria que não tem condição nem de você viver aqui na terra direito, ou não? Você não tem condição nem de conviver com as pessoas que você mesmo ama, que você elege para você amar. Como que agora você vai viver no céu, sendo que o céu é o lugar que Deus mora, é o trono de Deus, é um lugar perfeito, um lugar de justiça verdadeira, um lugar de verdade absoluta, de amor perfeito? Como você vai viver lá?
certo, né? Porque chega na última hora, só fala assim: oi, eu quero ir para o céu com o senhor, achou bonzinho, maravilhoso, então vai para você lá. Para, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos cair na realidade. Então, meu irmão, por isso que aqui nessa igreja, nessa simples casa de oração, eu luto todos os cultos e oro a Deus todos os dias, para que você, que Deus te traz aqui, você aprenda a você amar a palavra de Deus, aprenda você a ler a palavra de Deus, aprenda você a amar a Deus, aprenda você a ter uma aliança com Deus, uma amizade com Deus, a você buscar a verdade de Deus, para que você não seja destruído por mentiras desses religiosos, que eles mesmos não acreditam em Deus. Eu posso te garantir que esses falsos profetas que tem aí, esses falsos religiosos, eles não acreditam em Deus não, meu irmão. Pode acreditar que talvez você acredite muito mais em Deus do que eles, porque se eles acreditassem em Deus, o conhecimento que eles têm da Bíblia, eles iam pregar a verdade para você e para mim. Igual eu estava falando esses dias com um conhecido meu aqui, que é um ancião de uma igreja grande, uma igreja que está há mais de 200 anos aí na terra, dominando a terra com poder econômico, com milhares de igrejas. Ele é um ancião da igreja, braço direito do pastor, prega, e ele não consegue ver os erros da Bíblia dele. Não, olha, pastor, eu vim trazer para você, eu tenho aqui a Bíblia do ancião, uma Bíblia maravilhosa que eu comprei. Eu falei: é mesmo? Que pena, ela é toda contaminada. Não, mas umas coisinhas, não tem problema. Eu falei: não tem problema, meu irmão. Isso aqui é um alimento espiritual, isso aqui vale mais que comida. É isso aqui que salva a vida. Quer dizer que se chegar um mendigo na tua casa, na família dele, pedir comida para você, você tiver arroz, feijão, bife e ovo lá, e o bife estiver estragado, tiver azedo, você vai dar para o pobrezinho? Não. Falei: mas a comida, o alimento espiritual, que é a Bíblia Sagrada, você pode ler qualquer um para os outros? Você sendo mestre? Aí ficou, né? Mas não quer largar o conluio, não quer largar o clubezinho, sabe? Só que o reino de Deus, meu amigo, não tem clube não. O reino de Deus é individual, é você que vai estar lá no dia da ressurreição perante Deus, e Deus deixa claro que Deus vai te julgar segundo as suas obras, porque Deus não perdoou os anjos do céu do pecado, por causa da justiça dele. Deus é bom, é maravilhoso, mas ele é justo. Até por isso que eu amo tanto a Deus, pela justiça dele, pela verdade dele. E eu acredito que você só também tem coragem de vir numa igreja e busca a Deus, porque os requisitos de Deus, os predicados de Deus, que é um Deus 100% verdadeiro, 100% justo e com um amor maravilhoso e perfeito, por isso que você busca Deus. No fundo é isso que você quer. Só que se você deixar, você engana você mesmo, você é enganado pelas pessoas e você não consegue alcançar a sua transformação, a sua mudança interior que você tem que ter para você dizer: eu sou amigo de Deus. Não é? Porque, meu amigo, sem mudar, sem conversão, sem a verdade, você não vai alcançar Deus. Não vai, infelizmente. Mas Deus está aí para te ajudar. Deus te deu uma Bíblia, você tem ouvido a palavra de Deus, você sabe que existe várias formas de você ler a Bíblia, de ouvir a Bíblia, vários louvores hoje você pode ouvir para tocar no seu coração. Então a oportunidade está nas suas mãos, as ferramentas estão nas suas mãos. Agora se esforça e tenha bom ânimo, né? E eu agradeço a Deus pela sua atenção, agradeço a Deus por essa oportunidade.